Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu sou da casa e trabalho na promoção social. E hoje vamos iniciar com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. E o item hoje é motivos de resignação. Eu gosto sempre de olhar o capítulo em que eu vou falar dos itens dentro do capítulo. E eu olhei assim, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Bem-aventurados. Bem-aventurados é felizes. Bem. E por que, se estamos bem, porque precisamos estar aflitos? Se nós estamos aflitos, nós estamos chorando, nós estamos em desespero. E eu gosto de ir sempre a fundo em tudo que Jesus disse, em tudo que Jesus nos revelou. As promessas no Monte das Oliveiras, as bem-aventuranças, essas promessas são reais e valem para a gente até hoje. Só que nós temos que ser merecedores dessa promessa. E tudo que tem e que Ele trouxe nas bem-aventuranças vai depender da gente alcançar essas promessas. E lendo mais um pouquinho, a gente nota que seremos consolados por Deus. Mas seremos consolados por Deus quando entendermos o motivo que é a justiça de nossas lágrimas, o porquê do sofrimento. Já se perguntaram por que nós temos sofrimento? Muitas vezes a gente diz assim, porque estamos num planeta de provas e expiação. Mas não é assim. A gente não tem que sofrer porque está num planeta de provas e expiações. A gente vai ter que se remodificar, se restaurar, se transformar para fazer do sofrimento um aprendizado. Sofrimento não é castigo, sofrimento é aprendizado. E não é porque estamos aqui num planeta de provas e expiações que temos que sofrer. Não. Isso vai depender da maneira como a gente vai trabalhar o sofrimento. E Deus vai nos consolar à medida que a gente entenda o porquê sofremos. Se formos para o Aurélio, o nosso dicionário, ele diz que resignação é a submissão paciente diante dos sofrimentos da vida. Mas para nós espíritas isso é muito pouco. É muito pouco. Porque para quem não quer botar a cabeça para funcionar, isso vai gerar o quê? Indolência. Eu vou cruzar meus braços, porque esse sofrimento foi Deus que mandou para mim. Nos passamos por vítima e assim vai. E a gente vai ficando adormecido, nós vamos nos acostumando àquele sofrimento e vamos tendo a vaga ideia e a errônea ideia de que sofrimento leva ao progresso. E não é. Sofrimento nenhum leva ao progresso. O que nos leva ao progresso é a maneira como a gente vai tratar esse sofrimento para que seja um aprendizado. E quando perguntamos às pessoas, como vocês estão? Como está você? Como é que você está? E a pessoa diz para a gente assim, como Deus quer. E como Deus quer o que da gente? Que a gente sofra ou que a gente seja feliz? Que a gente seja feliz, não é? Mas sofremos. E onde é que está o X da questão? Porque sofremos, não é? E a nossa doutrina, ela diz que a resignação não é aceitar as situações com acomodação.
nós temos que aprender e entender que os sofrimentos são necessários para que a gente possa evoluir e um dia alcançar a perfeição. Mas é compreensível que a gente não entenda por que estamos aqui, por que sofremos e não trabalhamos a virtude da resignação devidamente. Aliás, nós não trabalhamos muitas virtudes. Porque para ter resignação, nós vamos ter que ter o quê? Paciência. Encontro pessoas que dizem assim: eu sou paciente ao extremo. Agora não pise nos meus calos, porque aí a paciência vai embora. Como é que a paciência vai embora? Se por um simples, vamos dizer assim, desconforto de uma relação, a paciência vai embora. Então você não cultivou essa virtude e não absorveu essa virtude como ela deveria ser absorvida, como ela deveria pautear toda a nossa vida. Porque é com a paciência que Jesus esperou. Todo o ensinamento de João Batista foi com paciência que Jó viu escorrer pelos dedos toda a sua riqueza, toda a sua maneira de viver. Mas ele tinha fé. Mas a gente não tem tempo nem de ter fé. Mas isso é compreensível, porque ainda temos pouca intimidade com o Pai. Porque rezamos todas as orações que conhecemos. Mas infelizmente as orações não saem do fundo do nosso coração. Não tenho nada contra, mas as orações deveriam ser em secreto. Não tenho nada contra com as pessoas que andam com o terço, rezando o terço maquinalmente. Mas ele não é nosso Pai? Não é aquele momento de intimidade com o Pai? Porque eu vou orar caminhando. Porque eu não oro em secreto. Porque eu não oro eu e meu Pai somente. Que por acaso não é meu Pai. Ele é nosso Pai. Não é? Porque ainda não reconhecemos essa paternidade direitinho. Como deveríamos reconhecer. Mas como não trabalhamos a resignação, nem a paciência, nem a humildade, nem a tolerância, é pelo simples fato que ainda não entendemos o que estamos fazendo aqui. O que viemos fazer aqui? Será que a gente tem uma ideia do que a gente veio fazer aqui? Reencarnamos, passamos aqui, a nossa vida é do nascimento até a morte e acabou. Será que é isso? Eu ainda encontro pessoas que dizem assim: eu não deveria estar aqui falando de categorias de mundos habitados. E essa pessoa disse para mim: eu não deveria estar aqui, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não desejo mal a ninguém, não faço nada, faço bem, faço caridade, então eu não deveria estar aqui. Então, por que sofremos? Porque essa moça está aqui. Não deveria estar em outro mundo. Mas aqui é o melhor lugar para a gente. Nós estamos no melhor lugar na terra. Hospital escola, criado por Jesus sob o comando de Deus. Para que ele servisse de escola para as criaturas crescerem. Porque cada conquista do Espírito é um mérito que a gente consegue. Cada aprendizado é conquista, é um mérito que a gente recebe. Porque Deus podia ter deixado a gente sem precisar que nós aprendêssemos nada. Já deixar tudo prontinho. Mas qual é o mérito da gente? O mérito da gente não é a perfeição e a felicidade? Não é também
sermos sábios e benevolentes. E isso é aprendizado. A terra é um hospital-escola, onde a gente vem trabalhar, a gente vem estudar, e o próximo é o nosso manual de instrução. É com o próximo que a gente vai ter que lidar, não é se isolando. O próximo é importantíssimo para nós. E daqui não sairemos até pagar o último ceitil. Não é assim que diz o Evangelho? Devemos 100, mas só pagamos R$1. E sempre é assim. E muitas vezes, quando pagamos, contraímos mais débitos. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa semeadura. Aqui na terra, nós podemos aprender e podemos experimentar o que aprendemos. A gente encarna aqui para provar o que pensamos que já aprendemos, que já estamos bem, ou então para espiar. Porque a regra não é essa. Primeiro, arrependimento, depois a expiação e depois o reajuste. Amando, se reconciliando. Não é assim que deve ser? Essa é a lei. Essa é a lei. Preconizada pelo Espiritismo, a resignação chega até nós da seguinte maneira: submissão ativa, fruto do entendimento dos objetivos da vida e dos seres. Quais são os nossos objetivos aqui? Já citei. Melhoria. Melhoria. Desenvolver o nosso lado moral. Convenhamos que fazemos as nossas escolhas com um senso moral que nos é próprio do nosso grau evolutivo. E ele é bem pequeno. Não é isso? Deus nos criou simples e ignorantes. Simples de sentimentos, ignorantes de conhecimento. Aos poucos nós vamos nos aprendendo, não é? A cada reencarnação, que é a misericórdia divina, nos dá a oportunidade a cada reencarnação de nós aprendermos. E aprendemos e aplicamos aqui. Ele também nos deu a inteligência e o livre-arbítrio, que é uma lei. E a inteligência, com o conhecimento que vamos buscar, a gente vai encontrar as verdades que o Espiritismo nos traz, que a doutrina nos traz. A verdade face a face. A verdade que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Sem dogmas, sem presilhas, sem acreditar por acreditar. Acreditamos naquilo que vemos, naquela racionalidade da fé. E essa racionalidade da fé, a gente vai encontrar e adquirir quando experimentarmos pela primeira vez a humildade. Que é outra virtude que a gente não trabalha. Mesmo tendo Jesus como modelo de humildade. Ele tinha tudo para não ser humilde, mas ele também tinha tudo para nos ensinar a humildade. Porque faz parte dos nossos ensinamentos, da nossa aprendizagem, ser humilde para combater o orgulho. Porque não é fácil combater uma imperfeição simplesmente porque você quer. Não é querendo que você vai conseguir. Você desenvolve a virtude, porque ao desenvolver a virtude, você vai achando que não tem mais necessidade, compreendendo, melhor dizendo, que não tem necessidade e não tem motivo nenhum de sermos orgulhosos. E um dos fatos eu já citei aqui.
fomos criados iguais. E a inteligência nos diferencia. Porque isso é bom. Porque a gente tem que conviver com as diferenças. É nas diferenças que a gente progride. É nas diferenças que a gente acha o respeito pelo outro. Eu não posso fazer com que o outro pense igual a mim. De jeito nenhum. O outro tem a versão dele, a vivência dele, o grau evolutivo dele, e nós temos que respeitar. E é assim por diante. E é assim que acontece quando ainda não conseguimos amar o nosso inimigo. A gente respeita a maneira dele. Estamos num grau evolutivo diferente. E junto com a humildade, a gente traz a mansuetude. E isso está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos de coração. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nos afasta da revolta. É outra virtude que a gente não consegue ainda trabalhar. Porque, na realidade, para o mundo da gente de hoje, a mansuetude é como se fosse covardia. É entendido como covardia. E, na realidade, o silêncio é de ouro. No silêncio, o não revide é uma caridade muito grande. E uma caridade para nós. E com a mansuetude, nós chegamos à resignação. Porque a resignação é aceitar sabiamente os sofrimentos. Mas como aceitar um sofrimento sabiamente? Com a fé. Porque a fé robustece todas as virtudes. E fé não é acreditar, gente. Fé é confiabilidade. Porque há bem pouco tempo, na época de Moisés, nós acreditávamos que o nosso Deus era vingativo, punitivo, não perdoava e por aí vai. Era necessário. Ele não errou. Moisés não errou. A humanidade era embrutecida. Mas hoje Jesus já veio trazer um Deus de amor. Então, naquela época, acreditamos. Mas quando Jesus trouxe um Deus de amor, aí passamos a não acreditar naquele Deus punitivo e passamos a acreditar naquele Deus de amor. Por isso que a fé não pode ser acreditar. Fé é fidelidade. É se entregar no braço do Pai. É saber que os sofrimentos não são dados por Ele, são construídos dentro de nós. Mas é muito mais fácil nós dizermos, eu estou sofrendo por causa daquele moço, daquela... Foi Deus quem quis assim. Por que eu mereço isso? Não, de maneira nenhuma eu não vou merecer isso. Eu sou filha dele porque ele me deu esse sofrimento. E a gente fica naquele jogo de empurra e não quer admitir que nós somos artífices dos nossos próprios sofrimentos. As nossas sementes, a nossa semeadura mal calculada, mal feita, com o senso moral da gente que é bem pequenininho ainda, fizeram o nosso presente hoje. E as nossas sementes que estamos semeando vão fazer o nosso futuro. Então é preciso que a gente preste muita atenção no que a gente está fazendo. No que a gente vem fazendo. Não é? No capítulo 9, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele não falou isso para toda a humanidade. Poderia ter falado, mas ele não falou. Quem ouviu essas palavras foram aqueles que sabiam, que já entendiam que as provas bem suportadas conduziriam ao reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? Um lugar específico?
O reino dos céus está dentro da gente. É a consciência tranquila, é a paz, é a fé em Deus, que tudo vai mudar. Mas se mudarmos, não é? No livro Código do Monte, Sérgio Luiz diz que o sofrimento sozinho não gera progresso, mas a maneira como reagimos ao sofrimento, essa sim, nos dará a oportunidade de progredir. E continuando, o mestre falou, meu jugo é suave. Poxa, o jugo suave. Mas o que é jugo? Na realidade, passamos para a gente aquilo que põe no burro para que ele siga o caminho reto. Então a gente não pode errar de jeito nenhum. Será que ele disse isso? Que o jugo dele a gente não pode errar? Jogou o jugo dele em cima da gente? Não. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o jugo é suave, porque a lei só impõe como dever amor e caridade. É amor e caridade. Toda a doutrina, todos os ensinamentos de Jesus só nos pede duas coisas: amor e caridade. Mas essas duas coisas são tão grandes, porque a caridade tem 1000 faces. E o amor tem que ser incondicional. E a gente só pode ter o amor incondicional se a gente fizer a reforma. Porque o nosso amor não pode ter porquê. O amor é amor. Outro dia eu vi num livro dizendo que por que devemos amar ao inimigo? E a resposta do livro foi muito interessante, porque eles podem vir como nosso pai, como nossa mãe, como nosso irmão. Não, a gente não pode amar por quê? A gente tem que amar porque é lei. Lei divina não se discute. Devemos amar os nossos inimigos, sim. E devemos praticar a máxima de Jesus. Só fazer o outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Essa é a máxima de Jesus. E ele só impõe isso. Amor e caridade. Por isso que o jugo é leve. É suave. Não é? E ele fala também, o fardo se tornará leve. Mas por que o fardo se tornará leve? Se tanta gente diz que a cruz é muito pesada, eu não posso aguentar. Porque a gente tem que entender. Porque a gente precisa entender que à medida que nós sofremos, nós vamos compreendendo, ficando mais atento aos ensinamentos de Jesus. E este livro aqui, José Carlos de Lucas, Alguém Me Tocou, ele diz exatamente por que o fardo se tornará leve. E é muito interessante isso. É o capítulo Dor é Aprendizado. Ninguém sofre sem uma razão de ser, sem uma causa que justifique o seu pranto. Do ponto de vista espiritual, as dificuldades pelas quais passamos hoje foram criadas por nós mesmos, nesta vida ou em vidas precedentes. Geralmente as lágrimas que hoje derramamos são as mesmas lágrimas que ontem provocamos no próximo. A dor que ontem causamos aos outros é a mesma dor que hoje nos atinge. E Emmanuel ainda dá mais uma pérola. Cada criatura reencarnada permanece nos derivantes de tudo o que fez consigo mesmo e com o próximo. Existe motivo melhor para se resignar do que esse? Isso é a lei de ação e reação, que por acaso usamos contra nós mesmos. Porque se fazemos o outro sofrer, não é a lei de ação e reação? Esse sofrimento vem para a gente. Aí a gente pensa, poxa, como desconhecemos os ensinamentos de Jesus? Como desconhecemos as suas leis? Como desconhecemos as virtudes que a gente tem que trabalhar dentro de nós? E nos fazemos de vítima, né? Ficamos ali num cantinho,
e dizemos, isso não é para mim, eu estou aqui, eu estou enganada, eu quero ir para outro canto, eu mereço mais do que isso. Mas as resoluções de todos os nossos problemas e de todos os nossos sofrimentos passam pelos ensinamentos de Jesus. E onde estão os ensinamentos de Jesus? No nosso manual de instrução. Ele, quando saiu, quando deixou os discípulos, e os discípulos ficaram muito aperreados, não é? Ele disse, mas eu vou pedir ao Pai, vou interceder ao meu Pai, que Ele deixe um Consolador. Eu prometo. E o Consolador vai vir. E vai durar eternamente. Não poderia ser um homem. Teria que ser seus ensinamentos. E Ele deixou. Há mais de 2019 anos, os seus ensinamentos estão aí. E qual é o nosso problema? Em aceitar com resignação o que nós mesmos fizemos. Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que ao compreender o porquê sofremos, vamos compreender também que parte desse sofrimento fomos nós que fizemos e também causados pelas nossas imperfeições. E isso exige de nós reforma. Eu não gosto nem de dizer reforma, eu gosto de dizer transformação. E Jesus disse, colocai vinhos novos em vasilhas novas. Queremos tudo. Queremos as promessas das boas aventuranças. Queremos ser felizes. Mas como essa felicidade chega até nós? Como essas promessas feitas por Jesus chegam até nós? Se ainda estamos carregando aquele homem velho, cheio de imperfeições. Como podemos desfrutar das boas aventuranças, das promessas, do reino dos céus, das consolações, se ainda não conseguimos mudar? Muitas vezes a gente faz uma oração e pede. E na maioria das vezes nós dizemos como deveremos receber, né? Eu peço isso e quero receber dessa maneira. Isso é muito interessante entre a gente, né? E a gente, por acaso, por vamos dizer assim, não é merecimento, mas a gente não recebe daquela maneira ou não recebe e a gente diz, poxa, pedi tanto e Deus não me concedeu. Mas a gente também não percebe que aquele pedido que por acaso não foi atendido, porque todos os pedidos são atendidos, não é? Ele não veio para a gente agora, porque também a gente não mudou. Como é que a gente vai aproveitar um pedido se a gente não muda? Não é vinhos novos em panelas novas? Como é que a gente quer aproveitar um pedido, uma graça, se a gente não muda? A gente fica esperando e se revolta. Não peço mais nada. Não vou pedir mais nada. Mas esquece que Deus também está esperando que você mude. Porque estamos aqui para mudar. Estamos aqui para aprender. Então, a gente tem que pensar nisso. Antes de culpar alguém, antes de crucificar alguém, antes de julgar alguém, não é? Existem 3 tipos de dor, existem vários tipos de dor, mas eu só relacionei esses 3. Que a gente também não pensa nisso. A dor expiação. A dor expiação é aquela dor que a gente vem, reencarna para expiar. E essa dor é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de resgate, de conciliação, de reconciliação, de crescimento, de poder amar aquela pessoa que a gente
pensava que não gostava. Eu não vou dizer que odiava, porque eu acho que ódio é muito, muito pobre para a nossa concepção espírita. Nós não podemos odiar ninguém. Eu acho que isso deveria estar fora do nosso dia a dia. Apenas não nos afinamos, mas não odiamos. Porque odiamos, a gente não retrocede, mas o ódio, ele nos prende. Ele nos prende naquela corrente de amargura e mágoas, e só quem sofre é a gente. O outro já nem está mais sofrendo, não é? Então, essa dor expiação é através dos resgates que a gente vai passando. Alguns resgates são doloridos. São sim, principalmente quando a gente pede perdão ou tenta ajudar o outro que a gente magoou e ele não quer nem saber, mas a gente fez a nossa parte. Mas isso dói. Tem a dor evolução. Quando a gente reencarna, vem aqui para aprender. Aprender de todas as maneiras, aprender a fazer a caridade, aprender a trabalhar com a riqueza, aprender a trabalhar com a miséria. São provas dificílimas. E isso é evolução. Se estamos aqui, temos que aprender com essas provas, não é isso? E temos a dor auxílio. É aquela dor em que a gente se acha independente, só quer saber de fazer tudo sozinho e de repente nos vemos acamados num leito, dependendo do próximo, que é o nosso instrumento de trabalho. Eita, que aprendizado. Depender do outro, uma pessoa que nunca dependeu de ninguém, que é independente. Eita, que dor auxílio. E a gente vai meditando, e a gente vai entendendo que o outro é a nossa oportunidade de trabalho. E de repente, a pessoa passa a se movimentar, a se recuperar, e a gente diz superação. Mas não foi só a superação da carne, foi também a superação espiritual, a compreensão. No livro Agenda Cristã, diz o seguinte, de André Luiz, que o homem tem o poder de amenizar seus sofrimentos, depende da vontade de se transformar. Vivemos duas naturezas, a material e a espiritual. Só que damos mais valor à material. Por quê? Porque as sensações são imediatas. E se temos um pouquinho de dinheiro, o nosso orgulho faz com que a gente se sinta mais forte. A nossa amiga Zara disse, só porque a gente tem um pouquinho de conhecimento, ou sabe o evangelho todo, a gente se sente superior. Não, a gente está aqui para aprender. Não adianta a gente saber um livro decorado. Não adianta você saber todas as perguntas do livro dos Espíritos se você fecha e não pratica. Porque os livros não têm problema. Está ali toda a doutrina, está ali todas as respostas. Cada livro que você abre é uma lição. Mesmo que não seja um livro espírita, seja um romance. É uma lição de vida. Mas apenas lemos, fechamos e guardamos. No outro dia lemos, fechamos e guardando. Os livros não têm problema. Eles estão ali com a mensagem eterna. Nós é que temos um problema. Porque eles não são só para ser lidos. Eles são para ser praticados. Todos os ensinamentos que tem lá. A resignação é o consentimento da razão. E ela, veja bem, ela mexe com tudo que faz de sentimento. Por quê? A paciência, a tolerância, a beneficência, a indulgência. É como Jesus via a caridade. E tudo isso tem uma razão de ser. Aprendizado. Mas aprendizado de crescimento. E crescer dói.
E como nós damos valor à natureza material, esquecemos do autoaprimoramento, da autoiluminação. E essa autoiluminação só se consegue com o equilíbrio da natureza material com a natureza espiritual. Porque a natureza espiritual exige de nós reforma, exige de nós mudança de hábito. E como é mais difícil, fica em segundo plano. Só que nós não somos matéria. Nós somos espíritos habitando um corpo. E o que nós vamos fazer aqui, construir aqui, plantar aqui, é a nossa casa lá quando chegarmos lá. Qual é a nossa verdadeira propriedade? É tudo que a gente faz de bem, de bom, de caridade. E é isso que a gente vai levar para lá. Resignado? Nós temos que ser resignados mesmo. Porque cada vez que a gente vem para cá, a gente tem um trabalho a fazer. A gente tem uma missão a cumprir. A gente tem um aprendizado para botar em prática. E todos nós somos iguais. Todos nós somos doentinhos. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: de hoje em diante eu vou começar a praticar a caridade. De hoje em diante eu vou mudar. Acredito mesmo que a gente chega a ter pensamentos assim. Mas entre o desejo de mudar e a ação para fazer, há uma grande diferença aí. E Emmanuel, ele assinala que esse trabalho de autoiluminação, ou seja, essa mudança de hábito, não é tão simples. Porque o homem anseia essa mudança, mas não entende os ensinamentos de Jesus. Uma coisa não é realizar e a outra é auto-se iluminar. Por quê? Auto-se iluminar é a gente ter autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Será que nós temos o espírito de sacrifício? Será que o outro vem primeiro que nós? Chegamos lá não, ainda não. E isso é autoiluminação, é autoconscientização. Isso é amor. É botar o outro, colocar o outro na sua frente. É auxílio. Como Jesus entendia a caridade? Como Jesus entendia o amor? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Que coisa mais difícil para a gente se auto-iluminar do que perdoar? E perdoar não é esquecer não, gente. Perdoar é lembrar sem mágoa. Perdoar é se colocar no lugar do outro. Para quê? Para entender o porquê ele agiu daquela maneira. E esperar que ele amadureça, como nós também, outras pessoas, esperaram o nosso amadurecimento. Porque nós vamos precisar de tolerância, de paciência, quando nós aprontarmos, quando nós ferirmos alguém. Jesus foi a encarnação de todas as virtudes e veio no tempo em que a sociedade romana perecia nos gozos materiais. Ele veio justamente quando toda a sociedade romana já não pensava mais em Deus, no amor ao próximo, só naquela vida aparente de brilho, de riqueza, e a ligação espiritual ficava bem longe, bem aquém. O que nos falta para que a gente tenha resignação é o entendimento. Porque sendo orgulhosos, a gente não vai ter resignação. Não temos como ter resignação com orgulho, porque a gente vai pensar que nunca errou.
E justamente os erros da gente é que nos fazem sofrer. Lógico, tem sofrimentos que a gente não pode, vamos dizer assim, dizer que provocamos, como a morte de uma pessoa amada, a separação de uma pessoa querida. Esses sofrimentos a gente não pode, não tem como amenizar. A gente tem como ter fé e desejar que aquela pessoa esteja melhor onde ela estiver. Kardec diz que todos os obstáculos da vida, ele procura solucionar, ele procura transpor, mas voltado sempre para o bem. E aquilo que ele não consegue mudar, ele resigna-se e entrega a Deus, porque é um aprendizado que ele vai ter que passar. Também tem outra coisa, nós temos 10 minutos ainda, também tem outra coisa muito importante. A nossa intimidade com o Pai é muito pouca. Nós não nos lembramos que somos irmãos. Cada um de nós somos peculiares, cada um de nós tem um dom, cada um de nós gosta de uma cor, cada um de nós gosta de fazer alguma coisa diferente. Nós somos iguais perante Deus, mas estamos em graus evolutivos diferentes e somos diferentes. E assim é que é bom ser, porque vamos aprendendo. Mas nós só entendemos o sermos irmãos da família biológica. E na realidade, ser irmão é a humanidade inteira. Nós temos o mesmo Pai e a gente não se atenta para isso. A gente julga. Como é que a gente vai julgar um irmão? Não podemos julgar o irmão porque nós não temos moral para isso ainda. E quando tivermos, o irmão também vai ter e não precisa ser julgado. Se Deus nos julgasse a gente, ele julgaria como? A medida que ele iria usar é a medida do amor. E isso não é julgamento. Isso é amor incondicional. Então, motivos para resignação, nós temos muito, gente. Muito. Primeiro, nós temos que nos conhecer para saber o que precisa mudar. Sem se conhecer, a gente não sabe o que está mudando. Olhar no espelho face a face e dizer, eu sou orgulhoso. Disciplinar nossos pensamentos. Poxa, muitas vezes a pessoa é tão humilde, chega, atende a pessoa tão delicadamente, mas o seu pensamento já afastou aquela pessoa. Aquela caridade que ela fez é para que a pessoa desapareça do seu lado naquele mesmo instante. Disciplinar pensamento era o que Santo Agostinho fazia. A gente tem que aprender a disciplinar. É difícil? Muito. Mas Jesus também não disse que era impossível. Ele disse que toda a trajetória da gente aqui na Terra ia ser difícil. Mas ele disse também que não era impossível. Nada que ele trouxe para a gente é impossível de ser feito. Agora nós somos recalcitrantes. Nós vamos e voltamos e nunca conseguimos passar pela porta estreita, que é a porta da salvação. Porque ainda temos aquele engano que Jesus veio, que morreu para nos salvar. E na realidade, ele não morreu para nos salvar. Os seus ensinamentos é que estão nos salvando, se nós o seguirmos. Então, vamos ser consolados por Deus? Vamos, à medida que seguirmos os seus ensinamentos. Vamos receber todas as promessas da bem-aventuranças? Vamos, à medida que mudarmos. À medida que mudarmos. Vamos fazer a reforma? Ainda é difícil para a gente? Vamos pelo menos começar dando bom dia. Tudo bem? Senta de um lado. Tudo bem? Boa noite. Que bom você estar aqui. Cumprimentar. Porque a caridade em tudo. Num sorriso. A caridade até num silêncio. E isso é mudança. A gente não está acostumado a fazer isso.
a olhar um para o outro e dizer boa noite, que bom que você está aqui para assistir a palestra comigo. Ah, poxa, você apareceu hoje, que bom. Ah, que bom que França hoje está me dirigindo. Nunca fui dirigida por França, né? Então, isso aí é muito bom, isso aí é mudança de hábito, isso aí é gentileza. A gentileza gera gentileza. Mas a gente cruza os braços, senta, se fecha. E não é assim. Porque o outro é o nosso instrumento de trabalho. Nós precisamos do outro. E nós, lidando com o outro, a gente vai aprender a ter resignação. Porque o outro é diferente da gente. E a gente tem que ter paciência e tolerância, né? A gente tem que ter o que mais? Humildade ao fazer a caridade. Nós temos que ter o quê? Mansuetude. Quando o outro tiver, a gente abafa. Como diz aquela história, abafa para não ir mais adiante. Isso tudo, gente, faz parte de virtudes que a gente tem que trabalhar. Isso tudo são motivos para a gente se resignar. Por quê? Porque a gente não trabalha isso aí. Se a gente trabalhasse, sofreríamos menos. Se a gente entendesse, não sofreríamos a ação da lei de ação e reação. Porque essa lei, ela tanto faz, ela também age da maneira de ruim e da maneira boa. Ou seja, pensamentos ruins vão direto para aquela pessoa que a gente emanou. E eles voltam para a gente também, em forma de doença, depressões várias, levando até o suicídio. Então a gente pega a lei de ação e reação, emana um pensamento ou faz uma maldade, a gente está querendo o quê? Que as promessas, que os pedidos sejam, vamos dizer assim, satisfeitos, cumpridos? Não. Mude. Vamos mudar. Estamos aqui para aprender. Estamos em aprendizado. Estamos de passagem para a terra, mas não estamos de férias. Isso é muito importante que a gente se lembre. Nós não estamos de férias. Nós estamos aprendendo. Cada virtude, cada obstáculo que a gente consegue transpor é uma conquista do Espírito. E nós precisamos disso aqui na Terra. E ainda tem gente que diz, eu sei que eu preciso mudar, mas vou deixar para a próxima encarnação. A mudança tinha que começar, a nossa reforma tinha que começar muito antes, já devia ter começado. Mas como a natureza não dá saltos, e Deus é misericordiosamente bom e justo, e Jesus disse que nenhuma ovelha dele se perderá, então estão esperando por nós. E vamos ter a capacidade de não deixá-los esperando mais tempo. Mas não é para sair daqui e correndo para fazer as coisas. Não, a natureza não dá saltos. Mas pelo menos vamos abrir o Evangelho e praticá-lo. E só passar para o outro capítulo quando a gente já conseguir, pelo menos, ter um bom pensamento sobre aquele capítulo. Arranjar uma maneira de fazer. Porque muitas vezes a gente abre e não sabe como fazer. Fecha, estuda, vem para uma casa espírita e diz, olha, eu abri aqui e quero fazer. Qual é a melhor maneira de fazer? E todo mundo dá uma luz. Ou um amigo, não precisa vir aqui, um amigo que está fora, mas que você abriu o livro e quer compartilhar com ele e ele vai te ajudar. Isso é fraternidade. Vamos merecer a paternidade, porque filhos, pai, ele sempre vai ser. Mas filhos a gente vai ter que merecer ser filhos do pai. Muito obrigada, já chegou a nossa hora. Espero que eu tenha dado o recado de resignação. Existem muitas coisas para a gente estudar ainda sobre resignação. Mas a síntese foi essa. A gente tem que mudar. E a gente tem que entender que os sofrimentos não foi causado. Os sofrimentos meus não foram causados por elas, foram causados por mim mesmo.
E se a gente não mudar, a gente vai continuar se magoando e sem chance de resignação, porque a gente nem entende o que a gente fez. Obrigada. Boa noite.